Hoje, quarta-feira, dia 27 de novembro. Falta pouquinho mais de 20 dias para a Fazenda terminar. E sim, gente, tá um marasmo por lá, tá? Eu sei que hoje muita gente ali estava falando no Twitter da treta que aconteceu entre o Yuri e a Vanessa, mas não foi lá grande coisa não, tá, gente? Não foi essas coisas todas não, vou mostrar para vocês, tá? Não foi lá grande coisa, tanto que deu para eu fazer outras coisas que eu tinha programado para fazer no dia de hoje e ainda está aqui a tempo e ir gravando com vocês, tá? Mas assim, o que eu posso dizer para vocês? Tá flopado. Hoje o dia foi bem calmo, foi realmente sem muitas coisas interessantes ali. Obviamente que a edição do programa vai trazer mais coisas que a gente não trouxe, porque afinal o Play Plus não passa tudo pra gente, a gente realmente não tem como assistir tudo o que o Play Plus mostra. Mas o que eu posso falar pra vocês é, o Sasha causou uma punição hoje, ninguém ficou chateado com o Sasha, mas vão ficar 48 horas sem gás. Eles já estão 48 horas sem ali água encanada, né? Por causa da punição da Vanessa. Se eu não me engano, a punição da Vanessa termina na sexta-feira. E aí a punição do Sasha só termina no sábado, ou seja... E eles também, né? Só hoje que puderam voltar a usar a piscina. Ainda estão cheios de punições ali. Fora isso, não tem muito mais o que fazer ali. A grande reviravolta nesse jogo seria se o Juninho, por um milagre ali, né? Um milagre que a gente não sabe como, vencesse a prova. Será que o Juninho tem chance de vencer a prova do fazendeiro? Vamos dar uma olhadinha no spoiler que a Record liberou pra gente hoje sobre o que vai ser a prova do fazendeiro. Gente, olha, deixa eu te falar, pelo que eles falaram do spoiler, é uma prova do tipo clássica, tá? É aquela prova do tipo bem antiga, que eles já testaram em outras temporadas e tal. Deixa eu ler aqui o texto que a Record passou pra gente sobre o spoiler, do que vocês podem esperar, o que é que vai ser a prova do fazendeiro. Olha só, o spoiler da prova do fazendeiro. Eu juro que só lendo pra vocês, eu não entendi o que significa isso. Spoiler da prova do fazendeiro. Em clima de Velho Oeste, Juninho, Luana e Yuri vão precisar de agilidade, pontaria e estratégia para ganhar o chapéu da semana. Inspirada em um clássico, o Desafio de Cowboys, a competição vai ser marcada por etapas desafiadoras e de muita tensão. Para começar, os peões estarão posicionados em raias aonde precisarão encontrar um molho de chaves, aquela que destranca um baú aonde está guardado uma corda essencial para a prova. Com a corda em mãos, a missão será laçar o cavalo cenográfico da sua raia e puxá-lo até a área de trabalho. Ao chegar lá, cada competidor precisará retirar uma ferradura e arremessá-la para dentro de um cercadinho, utilizando os pinos como guias. A tarefa, no entanto, será simples. Se errar o lançamento, o participante deverá trancar uma portinhola na pista de arremesso, usando novamente o molho de chaves. Só depois de aberta, será possível buscar a ferradura, retornar à área central e tentar novamente. O processo se repete até que o peão consiga colocar a ferradura no lugar correto. Após cada acerto, será necessário reiniciar o ciclo, laçar o cavalo, trazê-lo de volta para a área de trabalho, retirar a ferradura e tentar o próximo arremesso. Quem completar a meta de acertar um determinado número de ferraduras no cercadinho e tocar o sino será o novo fazendeiro da semana. Isso aqui foi o que a Record colocou pra gente, tá? Eu só tô lendo pra vocês o release que eles mandaram pra gente. Eu juro pra vocês, assim, que só me lembro de uma prova parecida com essa, mas eu acho que foi uma prova que acho que foi o Shai, acho que foi o Shai ou o Black que fizeram. É tipo, eu lembro que era uma prova muito próxima de uma prova de fogo que eles fizeram, só que eles tinham que, ao invés de arremessar ferraduras, eles tinham que pegar bichinhos, uma coisa assim, e colocar no cercadinho. Só que eles tinham que pegar o molho de chaves
e abrir lá. Eu acho que vocês vão lembrar que prova é essa que eu tô falando, tá? Quem será que vai ter condições de vencer essa prova, né? Eu dei uma olhadinha na enquete, vocês continuam achando que o Yuri vai se dar bem nessa prova. Eu vi gente torcendo aí pelo Juninho. Mas assim, a prova já fala ali de agilidade, né? Eu acho que o Juninho não é muito ágil. Então acho que, né, vamos assim, não tô querendo dizer que o Juninho não tem a capacidade de vencer essa prova, mas vamos ser sinceros, né? O cara não é tão ágil assim. Então possa ser, né, que a gente não veja o Juninho vencendo essa prova. Possa ser mesmo que essa prova fique entre a Luana e o Yuri, e aí entre os dois eu acho que o Yuri acabe vencendo. E aí provavelmente Luana caia na roça final. Mas algo aí que a gente vai ver daqui a pouco. Vamos lá te contar o que aconteceu aí ao longo do dia, tá? Para vocês terem noção do que realmente aconteceu na Fazenda ao longo dessas últimas horas. Vamos ser sinceros? Não aconteceu nada de tão relevante ali, né? Ontem à noite eu parei de te contar a história no momento em que o Sasha e o Gilson estavam ali na despensa esclarecendo as questões deles ali. Que na verdade não são grandes coisas, né? Vocês sabem, eles nunca foram amigos. O Sasha, inclusive, expressou lá de que ele tinha a impressão que o Zé era o líder do grupão e que o Gilson tava ali meio que a reboque. E que os votos deles eram decididos por conta dos embates do Zé Love. Disse o Sasha. A impressão que dava é que o Zé era o líder do grupo de vocês, e a partir dos embates que ele tinha, os votos do grupo eram decididos. Na verdade, sempre foi assim, Sasha. A diferença é que o Zé Love nunca disse em uma reunião que era para ser assim. O Love dizia, cada um entendia e cada um votava de acordo com o que o Zé Love queria, mas o Zé Love nunca, de fato, fez uma reunião para definir ali os votos de cada um. Ele nunca fez isso. Aí depois ele mencionou que achava que o Gilson se escondia no jogo, pois não via um posicionamento original do Gilson nas vezes que o Gilson voltou e tal, porque sempre achou que o Gilson era mesmo ali, não tinha argumentos. Disse o Sasha, porque eu acho que você se esconde no jogo. Às vezes que você votou, eu não senti que você tinha um posicionamento original, uma coisa pensada por você. Aí o Gilson defendeu, né, os argumentos dele, disse que ele não levantou pautas desnecessárias e que as decisões dele sempre foram baseadas nos princípios pessoais dele. Disse o Gilson, eu não levantei pauta, eu deixei claro que não acharia maneiro alguém fazer isso com uma irmã minha, com a minha mãe, por exemplo. E ele também explicou que o ponto de vista dele era diferente e que ele não estava se escondendo no jogo. Só que não foi isso que pareceu pra gente, né, Gilson? Disse aí ele, se eu estou falando pra você que nesse momento é por isso e é por naquele momento, aquilo foi o meu ponto de vista e tal, se você não se sentiu oprimindo uma mulher, beleza, tudo bem. Você não é o público que eu estou falando. Você é outra coisa. Você, o público grande, maior. É isso que ele quis dizer, tá? Mas nesse lance de falar que eu tô me escondendo, eu não estou me escondendo. Eu não vou brigar contigo por nada. E aí eu acho que eu vou ter que dar razão pro Gilson, né? Às vezes é chato você ter que ficar brigando ou querendo se esconder por alguma coisa. Aí depois o Sasha começou a dizer assim, né? Aconselhou o Gilson a ter posicionamentos mais amplos, especificar as razões dele na hora de votar, para não parecer que ele está se escondendo no jogo e para não parecer que ele está sendo uma planta. Disse o Sasha, você não especifica por que você está fazendo aquilo. Por mais que seja estratégia de grupo, você concordou com aquela estratégia e tem algum motivo para ter concordado. Você poderia ter falado mais sobre isso, fazer maiores observações sobre o jogo. Aí depois o Gilson lá aproveitou e contou a história dele sobre como se deu o racha dele com a Luana, mencionando que a Luana começou a brigar com o Zé Love e que foi aí que ele decidiu se afastar dela. Disse o Gilson, ela colou com vocês, começou a brigar com o Zé Love.
Eu sou o cara do time de cá e pensei, como é que eu vou trocar ideia sendo que eu sou daqui? Eu não quero que ela me confunda. Mas aí é que tá, Gilson. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. A Luana nunca ia confundir você com o Zelov, porque você é uma coisa e o Zelov é outra coisa. Por mais que você esteja de um lado e ela do outro, uma coisa é a convivência normal da casa, a convivência natural que todo mundo tem que ter, porque é assim que as coisas funcionam. Outra coisa é o jogo, como cada um faz. Não tem nada de errado você querer conviver com a Luana, por exemplo, e ter uma boa convivência, uma relação de jogo com o Zelov. Não existe erro aí. Ninguém estava te proibindo de ter essa relação, inclusive. Foi você que colocou este empecilho porque você quis. Aí é outra história. Isso aí é com você. Mas nunca foi a Luana, de fato, quem quis criar problemas nesse sentido, né, Gilson? Eu acho que agora você entendeu isso melhor, né? Seja lá como for, os dois ali se acertaram, o Sasha deu esses conselhos aí pro Gilson, e foi mais do mesmo, né? Uma conversa chata. Aí depois teve uma discussão entre o Juninho, o Gui e a Luana sobre as tais provocações do Zack lá do começo do jogo. Sério, eles estão buscando coisas lá do começo, já tá chato, mas estão buscando coisas de lá. E aí o Juninho acusou o Gui de provocar e xingar o Zack, mencionando várias ocasiões em que isso aconteceu lá do começo do programa. Disse aí o Juninho, você passou pelo corredor falando ali na despensa, você xingou ele embaixo da casinha da árvore, e você fala que não. E aí o Gui disse, ele admitiu que ele xingou de fato o Zack lá na casinha da árvore, só que ele negou que os xingamentos dele tenham sido provocações. Disse o Gui, eu xinguei ele na casinha da árvore e admito, mas eu provocava ele? Não. Juninho, você lembra do que aconteceu nesse dia? E aí eles começaram de novo a puxar toda aquela história do que aconteceu lá naquele dia, nos primeiros dias da Fazenda. Gente, tá chato. Aí o Gui mencionou que o Juninho o vê como uma pessoa maquiavélica. Disse o Gui, se você faz 3 apontamentos pra mim, que eu debocho das pessoas, que eu xingo as pessoas, que eu agrido as pessoas, que eu quero fazer as pessoas serem expulsas, pra mim, você me vê como uma pessoa maquiavélica. Aí depois, no meio disso tudo, até a Luana se meteu, e aí a Luana defendeu o Gui, dizendo que o Gui nunca provocou o Zack, que o Gui não é agressivo, que o Gui não provoca ninguém no jogo e tal, que o Gui é a pessoa mais elegante que ela conheceu e tal, e que ele jamais faria isso. Disse a Luana, o Gui nunca provocou o Zack, nunca. O Gui não provoca ninguém, ele não é agressivo. Quem tá falando isso dele não tem argumento e tá cego. Aí pronto, gente, foi só isso aí mesmo, tá? E outra conversa que teve ali foi o Fernando dizendo que ele tá muito confiante com a volta dele da roça, fez críticas aí ao G4, ele disse aí que o G4 não está nem um pouco preparado para a volta dele da roça e que o G4 tá muito certo de sua provável eliminação. Disse o Fernando, eles não estão preparados para eu retornar dessa roça. Eles têm quase certeza de que eu vou sair. Eles têm a soberba de que eu vou sair. Aí depois ele disse que também está bastante confiante nas ações dele e na pessoa que ele foi dentro do confinamento, naquilo que ele mostrou para o público. Disse o Fernando ainda, eu estou bem sossegado para falar a verdade, eu estou bem confiante das coisas que eu fiz, da pessoa que eu fui aqui dentro, do que eu entreguei até agora. Já passei por 2 roças e sei que o jogo não é sobre eles. Aí depois ele começou a dizer ali que sabia que ele seria o anti-herói da Fazenda e que já havia falado isso com os ADMs dele aí das redes sociais, então que ele ia assumir esse perfil dentro da Fazenda mesmo. Disse aí o Fernando, eu já sabia que esse seria o meu perfil e que eu ia vir para fazer o que eu estou fazendo aqui. Eu já tinha falado com os meus ADMs que o meu perfil não era nem de herói nem de vítima, era de anti-herói.
Aí depois ele disse ali que os conflitos com o Sasha já vieram logo na segunda semana, depois que ele voltou das Duas Roças, e que ele voltou de Duas Roças tendo conflitos com o Sasha, que por isso ele tem confiança de que ele vai voltar desta terceira roça. Disse aí o Fernando ainda: não sei se o Sasha teve a percepção que os meus embates com ele são desde a segunda semana. Ele diz que todo mundo que briga com ele sai. Mas eu brigo com ele desde a segunda semana e eu não saí. Ainda, né, Fernando? Porque nenhuma das roças que você foi até agora foi exatamente sobre você. A primeira roça que você foi, por exemplo, você foi com o Juninho e com a Larissa. Aquela roça não era sobre você, aquela roça era sobre a Larissa. E aí a Larissa saiu. A outra roça que você foi, se eu não me engano, você foi junto... Se eu não me engano, aquela roça que você foi... Eu esqueci, gente. É tanto acontecimento que a Fazenda coloca que você esquece qual foi a roça. Mas aquela roça, se eu não me engano, era ele, a Flor e eu esqueci quem era o terceiro. E aí ele e a Flor voltaram. E, gente, o terceiro era do grupão, quando ainda tinha o grupão ali deles, né? Do pessoal do Sasha no começo do programa. Então a novela era daquela. O coisa era daquela outra pessoa, se eu não me engano, ou era do Cauê, ou era. Eu não me lembro, gente, eu não vou lembrar exatamente qual era a roça dele agora, tá? É muita informação que a gente tem na cabeça e nem dá tempo da gente pegar toda essa informação. Porque, como vocês perceberam, né? Muitas das coisas que eu falo pra você aqui é espontâneo, é na hora que sai. Então não tenho essa informação toda na minha cabeça. Mas não era mesmo sobre o Fernando, essas roças. Mas agora é sobre ele. Então pode ser que ele saia assim. Não dá pra gente cravar que dessa vez o Fernando não vai sair, né? Aí no meio disso, o Sidney disse ali que ele tem uma esperança, ainda que remota, que o jogo traga uma resposta diferente, que o jogo mude, que eles finalmente consigam mudar toda a lógica do que está acontecendo. Disse aí o Sidney: eu torço muito para esse jogo trazer uma resposta diferente do que a gente está esperando. Só se o Juninho vencesse essa prova do fazendeiro hoje, né, gente? Aí o Albert disse que ele gostaria que um dos adversários do G4 saísse para facilitar mais o jogo deles. Disse o Albert: eu só queria que um dos dois saísse para abrir uma avenida para a gente poder transitar. Vai ficar meio difícil, viu? Aí o Fernando mencionou que se ele sair, aí sim o G4 vai ficar insuportável e destacou que é importante que ele permaneça no jogo justamente para conter a soberba do G4. Disse o Fernando: eu não vou sair, mas se eu sair, eles vão ficar insuportáveis e eu preciso ficar para botar um freio neles. E aí a Vanessa e o Sidney concordaram, mencionando ali que o G4 tá se achando demais. Disse a Vanessa: eles estão se achando demais, e o Sidney concordou dizendo que eles se acham mesmo e de verdade demais. Não é que eles se acham, gente, é porque até agora os caras foram os mais macetados dessa edição. E aí o público pega, cria, coloca no colo. E aí, gente, não tem mais o que fazer. Chegou nesse momento, não dá mais para voltar atrás. Acabou. Voltou no colo, gente, acabou. E isso é o que eles não entendem, né? E isso é o que a gente tem que explicar. Aí depois vem o Sasha ali conversando com o G4. Ele disse que ele estava muito confiante na eliminação do Fernando e disse ali que o Fernando está humilhando e oprimindo os outros e que por isso ele será eliminado. Disse o Sasha: quem vai sair é quem está humilhando e quem está oprimindo os outros. E aí o Gilson, a Luana mencionou que o Gilson disse que ela também já humilhou as pessoas lá dentro. E aí a Luana falou assim: eles também já disseram que eu humilhei as pessoas. Aí o Sasha quis saber quem foi, e aí a Luana disse que foi o Gilson e tal. Mas sim, gente, já aconteceu, tá?
Aí depois o Sasha contou a conversa que ele teve lá com o Gilson, disse que foi uma conversa tranquila, aonde ele disse ali o porquê que ele acha que o Gilson se esconde no jogo. E aí o Sasha disse assim, ele veio me perguntar por que todos acham que ele se esconde no jogo. E aí eu expliquei, pô, todo apontamento tu fala que é estratégia de jogo, tu não dá outras explicações, então todo mundo pensa a mesma coisa. Aí depois eles começaram lá a discutir, né? Porque o Sasha desceu lá pra baia. Começaram a discutir sobre as expectativas da prova do fazendeiro. Aí o Sasha e o Yuri estavam ali confiantes de que pelo menos a Luana ou o Yuri, um dos dois vão ser fazendeiros ali. E aí um dos dois vão voltar e as coisas vão acontecer. Disse o Sasha, o bombeirão tá confiante aí pra prova do fazendeiro. E aí o Yuri disse que tá confiante mesmo e que o coração dele tá aberto. Já a Luana disse que ela tem o desejo mesmo de voltar fazendeira e que se ela voltar fazendeira, ela já fez até ali todo o esquema de quem ela quer colocar em cada função. Aí depois o Sasha fez uma previsão para a roça, acreditando que o Yuri vai voltar como fazendeiro e que o Fernando será o eliminado se a Luana cair na roça. Disse o Sasha, acho que o Yuri vai voltar fazendeiro. Primeiro vai voltar o Juninho e vai ficar entre vocês dois, Luana e Fernando, e o Fernando vai sair. Aí depois o Yuri disse ali que se ele for pra roça, ele vai dizer ali pra Adriane Galisteu, pro público, todas as ações negativas dos adversários deles, mas especialmente do Fernando. Disse aí o Yuri, se eu for pra roça eu vou ressaltar tudo que o Juninho já fez. E tudo que ele já fez eu vou falar, vai ser falado lá. Também, né, do Fernando, ele se referiu ao Fernando. Aí depois a Luana já disse ali que ela quer colocar a vaca e o touro no Sidney, no Gilson, quer colocar o cavalo pra Flor, as minicabras na Flora, as ovelhas no Albert, o porquinho pro Sasha, o Gui nas hortas, o Yuri nas aves, a Vanessa ou o Juninho na câmera e o lixo no trato e o Fernando no lixo, aliás. Ou a Vanessa, caso o Fernando seja eliminado, tá? Aí, depois disso aí, teve mais uma outra conversinha ali entre o Sidney e o Albert, que continuaram criticando o comportamento do G4, disseram que o G4 nunca reconhece os seus erros e tal, aquela coisa chata de sempre. Mas disse aí o Sidney, que nunca no discurso deles o G4 aponta que eles reconhecem alguma coisa, que eles nunca reconhecem nada que fazem de errado. Aí o seu Albert concordou com isso e dizem ali que eles também não reconhecem as coisas boas que os outros fazem para eles lá dentro da casa. Aí o Sidney explicou que o G4 usa como uma estratégia a de inverter os discursos para multiplicar as ações negativas dos colegas. Disse o Sidney, eles nunca fazem nada de errado. A gente não tem nada de bom e o que a gente fez, eles multiplicam e colocam um eco. Eles invertem o discurso, pega tudo que a pessoa faz. Estão usando essa estratégia há um bom tempo. Aí quando o Fernando estava ali descendo para a baia, o Fernando disse ali que estava muito confiante e disse que ele ia atacar o terror nos adversários se ele voltasse. Isso aí foi só de madrugada, tá, gente? Foi só isso aí. Aí hoje de manhã, aí eu vou ter que começar a mostrar os vídeos para vocês, né? Hoje de manhã, o Sasha foi escovar os dentes na pia lá do banheiro da sede. Então, levou uma punição. Vamos mostrar isso em vídeo para vocês, né? Porque afinal, provavelmente, né? Não, óbvio que você vai ver isso na Record, porque isso faz parte do jogo ali. Mas eu vou achar interessante de mostrar isso aqui para vocês e tal, porque basicamente é o que tem para hoje. Olha só. Eu escovei o dente com garrafinha ali, achava que podia.
escovou o dente com o quê? Na pia. Com uma garrafinha, sem usar a água da pia. Achava que não podia ligar a pia. Não pode usar nem a pia em si. Então fui eu, galera. Foi mal. Punição. De acordo com a página 3 do Manual da Baia, os moradores da Baia são proibidos de usar as pias do banheiro da sede. Por descumprir essa regra, todos serão punidos. Vocês ficaram 48 horas sem gás. Perdão, galera. Pronto. 48 horas sem gás. Mas ninguém reclamou, tá? De 48 horas sem gás, tá? Ninguém reclamou de 48 horas sem gás ali. Todo mundo levou de boa a punição que o Sacha deu. Todo mundo ali levou de boa. Mas no fundo, né, gente? Já é reta final. Todo mundo ali já tá mais do que acostumado com tudo que tá acontecendo ali dentro. Todo mundo já tá mais do que acostumado com a vida dentro dessa sede. Todo mundo ali tá mais do que acostumado com as coisas do que já tem ali dentro e tal. Eles usam, tem o fogão a lenha lá, que basta pegar a lenha, ligar ali e vai funcionar. Eles já estão mais do que acostumados com isso. Então, no fundo, vão brigar pra quê? Não tem mais o que fazer, já passou, agora é só completar as coisas aí e tal, levar até o final, porque não tem muito mais, né? Faltam aí basicamente 3 semanas pro programa acabar. Vou já dar uma olhadinha aqui no calendário, né? Pra ver quantas semanas ainda faltam pro programa acabar. Eu tô aqui olhando, aqui eu tô mexendo no teleprompter, gente, né? Que eu tô operando. Uma coisa da gente fazer o programa a gente mesmo, eu tô falando, gravando e controlando tudo ao mesmo tempo, é que eu mexo no teleprompter, nos botões aqui, na mesa de controle, um monte de coisas ao mesmo tempo, né? Tudo isso aí é bem cansativo. A gente tem essa semana do dia 28 ao dia 5, a semana do dia 5 ao dia 12, a semana do dia 12 ao dia 19. Então, nós temos basicamente 3 semanas, tá? Então, ainda tem 3 semanas pela frente, tá? A semana do dia 28 de novembro, do dia 28 ao dia 5 de dezembro, é uma semana. A semana do dia 5 de dezembro ao dia 12 de dezembro, 2 semanas. E a semana do dia 12 de dezembro ao dia 19, 3 semanas. Temos 3 semanas ainda. E esta é a 10ª roça. Ou seja, a partir de agora, acredito eu, tá? Não dá para eu cravar, porque eu não sei o que o Carelli tá arrumando aí. Acredito eu que a partir de agora as coisas vão começar a ficar mais aceleradas. Aí hoje de manhã rolou uma pequena treta entre a Flora e a Vanessa, exatamente porque a Vanessa demorou demais a fazer o trato dela. Inclusive, eu acordei hoje, que era umas 10 e pouco da manhã, eu liguei a televisão. A Vanessa tinha acabado de começar o trato dela. E aí, obviamente, né, eu não fiquei prestando atenção porque eu ainda estava com sono. Aí eu voltei a dormir, com a TV ligada ainda na fazenda. Eu acordei, era 12:00 e pouco, a Vanessa ainda estava fazendo o trato dela, gente. Que coisa! Vanessa demorou demais. E aí, antes de começar o trato, a Flora mencionou que ela já tinha brigado com a Vanessa, mas que agora já estava tudo resolvido entre elas. Disse aí a Flora: chega de briga, né, Vanessa? A gente já brigou, você brigou comigo ontem, vocês acompanharam tudo aqui, mas agora já tá tudo bem entre a gente, né? Aí depois a Vanessa confirmou que estava tudo bem entre elas, mas disseram que tem uma conversa em aberto que elas precisam resolver lá no futuro. Ela disse agora que elas não estão brigando, aí a Vanessa respondeu, né, que elas não estão mais brigando e que ela prefere deixar isso para ser resolvido lá na frente. Aí depois a Flora disse que pediu desculpas para Vanessa e que foi importante as duas resolverem essa situação. Aí ela disse que já tinha pedido desculpa na festa e que ela brincou com o negócio lá da água do poço, mas que a Vanessa já estava irritada e por conta disso a Vanessa não gostou muito. Aí depois a Vanessa começou a dizer ali sobre as próximas semanas da fazenda, acreditando que a baia vai deixar de ser utilizada já na próxima semana. Disse aí a Vanessa: eu tenho as minhas ideias de que na semana que vem é a última semana de roça normal. Depois vai acelerar esse processo de eliminação e eu acho que não vai ter mais baia. Do que eu lembro, eles só tiram a baia na última semana, tá? Na última. Ainda as 3 semanas ainda tem mais 2 de baia.
E aí a Flora questionou mais essa possibilidade, só que a Vanessa explicou aí o porquê. Aí a Vanessa disse que vão ter 10 pessoas na casa, não tem sentido ter mais baia com 10 pessoas, e que daqui a pouco, se continuar, metade da casa vai estar na baia. Bem se vê que você nunca viu a Fazenda, né, Vanessa? Aí a Vanessa disse que ela podia estar errada e tal, mas ela realmente não conhece muito sobre a Fazenda. Aí depois o Yuri lá na oficina disse ali que se ele for fazendeiro, inclusive ele fez até as definições do que ele quer colocar ali em cada coisa. Disse ele que a vaca e o touro vão ficar com o Sidney e o Gilson, a Flor vai ficar com o cavalo, a Flora com as mini cabras, o Albert com as ovelhas, o Sasha com os porquinhos, o Gui na horta, a Luana nas aves, a Câmera com o Juninho, o Lixo com o Fernando ou a Vanessa caso o Fernando seja eliminado. E aí o Yuri disse, vai ser isso, mas deixa eu ganhar esse chapéu primeiro. Aí lá na cozinha, né, tava lá o Fernando com a Flor. Aí o Fernando reclamou com a Flor que o G4 ali tava bem calmo e não reclamou da punição que eles levaram por causa lá do Sasha. Disse o Fernando, agora tomaram uma punição do gás, estão tudo mansinho. Aí depois ele disse ali que ele estava utilizando o fogão a lenha para cozinhar, apesar das críticas de que ele estava tentando se promover em cima do fogão a lenha. Disse o Fernando, alguém tem que fazer, né? De acordo com eles, eu estava querendo fazer vitrine da minha comida. Bom, pelo menos você já estava acostumado, né, Fernando, a cozinhar com o fogão a lenha, né? Você já estava acostumado a fazer isso, então para você não vai fazer a menor diferença ficar sem o fogão a gás. Aí a Flor disse que o Fernando tinha muita coragem de utilizar o fogão a lenha. Disse a Flor, você está fazendo muita coisa no fogão a lenha, você é corajoso. E disse aí que a decisão final ainda cabe ao público. Disse ela, quem decide é o público e acabou. E ninguém sabe de nada lá. Enfim, tem que esperar o que vai acontecer. Aí depois disso rolou uma outra treta que foi ali, inclusive que foi a hora que eu acordei pela segunda vez, estava passando ainda no Play Plus. A treta da mangueira. A Flora ali dizendo que a Vanessa estava demorando demais. Aí chamaram o Gui para tentar para ajudar a desenrolar a mangueira. E aí perguntaram o que foi que a Vanessa fez com essa mangueira. E aí eles não conseguiam desenrolar essa mangueira, não conseguiam tirar essa mangueira de jeito nenhum dali. Aí chamaram o Yuri. O Yuri tinha acabado de tomar banho, e aí ele ficou irritado porque a Vanessa não tinha feito isso direito. E aí ele começou a dizer, porra, Vanessa, eu vou ter que ajudar, eu acabei de tomar banho. E aí depois ele disse, eu não sei o que foi que essa menina fez, sério, que coisa é essa? E aí ele continuou, ela não consegue fazer nada sem fazer uma besteira. Isso é má vontade, Vanessa, isso é má vontade com as coisas, que nem a gente faz com seriedade. Você vai fazendo ali, você vai embolando as coisas, você ali não faz nada direito. A Flor te ensinou como é, para não embolar, e você vai lá e embola. Eu já fiz as aves com o Gui e eu nunca embolei isso. E aí eles continuaram lá a tentar desembolar a mangueira e a Flora só filmando, né, tudo que estava acontecendo ali. E aí foram lá tentar desembolar, no fim das contas conseguiram lá o Gui junto com o Yuri, os dois desembolaram, inclusive se abraçaram aí como vocês estão vendo na imagem. E aí foram lá, conseguiram, desembolaram a mangueira, comemoraram a vitória deles ali. E aí, no fim, o Yuri disse que não era pro Gui lavar o laguinho não, que era para deixar a Vanessa lavar o laguinho, porque não era uma coisa tão difícil de fazer, não era uma coisa tão complicada de fazer. Aí depois, né, o Yuri foi comentar isso ali com o Gilson, que tava só olhando. Disse ali, Yuri, mano, ela falou que embolou hoje e que ia desenrolar sozinha. E eu falei,
Aham, tava com umas 10 voltas emboladas. E aí o Gilson disse ali que a Vanessa é muito à toa. A Vanessa realmente nunca ligou pro que ela tá fazendo. A Vanessa nunca fez as tarefas ali como alguém que realmente estivesse interessado em fazer. Aí depois o Gilson perguntou assim, como foi que a Vanessa desenrolou a mangueira? Aliás, como é que ela conseguiu enrolar a mangueira? E aí a Flora começou a mencionar aí o tempo que ela levou para enrolar e o tempo para desenrolar. Disse o Gilson, ô Dona Baia, como tu conseguiu enrolar aquela mangueira? E aí a Flora, cara, os meninos levaram mais de 1 hora para desembolar. Aí depois a Vanessa agradeceu ao Gui para ajudar, porque o Gui ajudou ela a limpar o laguinho e a rolar a mangueira direito. Aí a Vanessa disse ali que o Gui era um fazendeiro boa gente, que não reclama de nada e que fazia as coisas lá e tal. No fim das contas, a Flora reclamou ali da lentidão da Vanessa em realizar as tarefas dela, pedindo que ela se esforçasse um pouco mais. Disse a Flora, ela é muito devagar, ela faz as coisas muito devagar, é o jeito dela, mas caralho, eu tô nessa desde cedo. Porra, Vanessa, se ajuda, vou ver se facilita as coisas. E aí o Gilson só disse assim, reage menina, reage, tá? Foi só isso aí que aconteceu. Acho que eu tenho um vídeo desse momento aqui. Foi só isso, gente. Eu tô tirando leite de pedra pra trazer um conteúdo pra vocês. Porque, de fato, não aconteceu lá grandes coisas na fazenda, não, tá? Tô tirando esse leite de pedra aí pra vocês, pra mostrar aí alguma coisa que a fazenda possa trazer pra vocês, tá? Deixa eu ver se tem esse trecho aqui. Deles lá desembolando o negócio. Deixa eu ver se eu consigo ter esse trecho desse momento aqui, né? Deixa eu ver se tem esse trecho aqui desse vídeo aí pra vocês. Deixa eu ver se eu tenho esse trecho desse vídeo. Não é este. Tá aqui, ó, aqui um dos trechos, olha só. Se eu vou tomar Pronto, gente, câmera trap finalizado com sucesso. Agora é só enrolar essa mangueira, que é a missão desses peões que estão aqui. Nosso fazendeiro top. Últimas horas de fazendeiro. últimas horas. Agora eu vou tomar um banho de mangueira pra comemorar. Como foi ser fazendeiro? Foi massa, eu recomendo a todo mundo aí. Quem quiser ser fazendeiro, só vir aqui pra Fazenda 16 e ganhar uma prova. Pronto, tá aí. Tá aí um trecho aí de como foi esse trato aí hoje, né? Aí no fim das contas, gente, eu tô tirando um leite de pedra, porque realmente não tem muito conteúdo da Fazenda. Mas como a gente tá cobrindo a Fazenda esse tempo todo, eu também não vou largar a Fazenda agora, né? Afinal, isso aqui é parte do nosso trabalho. Do nosso trabalho cobrir isso, tá? Eu tenho alguns projetos pro ano que vem. Eu não quero falar ainda, porque a única coisa que eu vou adiantar para vocês é o portal, que eu já tô planejando, já venho falando disso há vários meses e tal, tô criando isso. Não deu para eu trazer agora nesse semestre, a ideia era trazer esse semestre, mas ano que vem a gente já vai ter esse portal aqui, que vai ter notícias de coisas que a gente não coloca no site, tá? E que a gente não pode colocar nos vídeos, ou que não rendem vídeos aqui. Mas a gente vai ter mais coisas aqui de conteúdo para vocês. Aí depois disso tudo, teve uma outra conversa ali do Sidney com a Vanessa. Aí a Vanessa disse que ela estava muito frustrada com o tempo que levou para desenrolar a mangueira. E aí depois o Sidney quis entender como foi que essa mangueira ficou tão enrolada. E aí eles ficaram discutindo ali como foi que ela conseguiu a proeza de enrolar a mangueira não sei quantas vezes e tal. Aí a Vanessa ficou explicando ali e tal, mas no fundo, a Vanessa chamou o Sidney para falar mal da Flor. Ela disse que estava muito incomodada com os comentários da Flor sobre a limpeza do laguinho das aves. Disse aí a Flor um pouquinho antes, né, porque ela estava muito chateada. Disse a Flor, tá no manual limpar aonde pôr a comida, tirar os restos de comida. Por isso que eu limpava todo dia para não ficar muito pro último dia. Facilitava.
E aí a Vanessa disse que respondeu que estava seguindo o manual, mas a Flor teria dito ali que continuava criticando a forma como a comida foi colocada lá. E aí a Vanessa disse que não estava no manual, que ela estava seguindo o manual. E aí a Vanessa disse que estava muito incomodada com a Flor, enchendo o saco dela toda hora. Disse que a Flor era chata, que a Flor tentava se intrometer no trabalho dela e tal, enfim. Foi só isso, tá? Aí depois o Fernando e o Gui começaram ali a conversar também, eles estavam lá na piscina. E aí o Fernando mencionou que ele foi acusado de colocar lenha na fogueira em uma situação envolvendo a tal da Maju. Mas ele disse que não, que foi o contrário, que ele tentou foi abafar a situação. Disse o Fernando. Eles foram falar quando foi vazar o negócio da Maju lá, de que eu botei lenha na fogueira. Foi muito pelo contrário. Fui eu quem abafou o fogo. Aí depois a Flora contou de forma brincalhona que quando o Gilson sugeriu que todo mundo ali sabia do segredo da Luana. E aí a Flora disse, você quer contar outro segredo? Aí o Gilson se mete e diz assim, qual o segredo? O dela, da Luana? Todo mundo sabe o segredo da Luana, eu também sei. Aí depois o Gui apareceu ali, porque o Fernando foi conversar com o Gui. E aí o Gui explicou de que apesar das discussões, ele não acha que o Fernando seja uma pessoa mau caráter. Disse o Gui, eu só quero deixar isso claro para você, que as nossas discussões eu espero que fiquem sempre no âmbito do jogo. E aí o Fernando defendeu as ações dele na cozinha, disse ali que ele cozinha para todos, para zelar pelo bem-estar coletivo de todo mundo, que ele não está fazendo ali para se autopromover. Disse o Fernando, uma coisa que eu sempre tento fazer aqui é zelar pelo bem-estar de todo mundo. O que eu falo, o que eu faço é com o maior carinho, é para zelar por vocês. Aí depois o Gui afirmou que ele acredita na justiça física e na justiça espiritual, dizendo aí que a Fernanda vai sofrer as consequências por tentar queimá-lo com uma mentira. Disse o Gui, eu acredito na justiça, seja ela na forma espiritual ou como vier. Eu sei muito bem o que foi feito, eu sei muito bem o que uma pessoa andou falando de mim aí, o que é mentira. E aí o Gui disse que ele não vai falar mais nada sobre esse assunto, pois ele acredita que a justiça está sendo feita e que vai ser feita. E que ele não precisa ficar falando sobre isso e tal. E que ele acredita que as coisas estejam sendo bem vistas aqui fora e que o público sabe do que ele faz e o que ele continua fazendo. Tá? Foi basicamente isso aí que aconteceu. Aí rolou a atividade ali da baia, o que era basicamente, eles tinham era que fazer a horta, replantar ali a horta de acordo ali com essa sequência aí que eles tinham mandado da produção. Mas rolou um momento ali antes dessa atividade, que eu vou passar aqui no vídeo, aonde o Fernando disse que ele preferia que a atividade da baia fosse basicamente um boneco de voodoo pro Sasha, com o nome do Sasha, para eles colocarem ali, né? Deixa eu pegar aqui um trecho desse vídeo. Quer fazer atividade da baia com o Yuri, Sasha? Vocês vão fazer a boneca espantalha. Olha, já mudou de Fazer cor a de noiva do novo, Chuck. cara. Onde você surgiu? Não pode ser boneco de voodoo, não? Boneco do quê? Voodoo. Pode. Eu ponho o Sasha dentro do boneco de voodoo, assim. Daí a gente fica enfiando faca. Caraca. Gente, eu sei que vocês têm tanto ódio do Sasha, né, Fernando? Mas não precisa ir pra esse lado do voodoo, né? Aí depois disso, teve uma conversa ali do Sasha com a Luana, onde, deixa eu até pegar um trecho desse vídeo aqui, tá? E foi uma das últimas coisas que aconteceu ali, tá? Hoje foi fraco, gente, foi fraquíssima a Fazenda hoje, tá? Vocês já sabem. Por quê? Eu achava que eles iam se separar. Por quê, porra? Porque eu achava que o que unia eles era tipo Babi, Zé Love. Entendeu? Nada. Luana, mas o grupão não tava preso ali pelo Zé Love, pela Babi. Eles estão unidos ali no grupão porque eles estão se protegendo.
seja lá do que eles estejam se protegendo, eles estão ali unidos pela proteção. O jogo deles é de autoproteção. É por isso que depois que o Zelov foi embora, o jogo deles continuou do mesmo jeito, não mudou. E dificilmente vai mudar, tá? Vai ser assim até o final. Vai ser sempre eles contra vocês, vocês contra eles. Só vai mudar, e isso eu acredito, tá? Quando eles se derem conta de que eles podem unir forças para tentar tirar um de vocês. E aí, se eles perceberem que eles conseguem unir forças, tirar um de vocês e chegar pelo menos um deles na final, aí talvez eles consigam fazer isso andar. Agora, com relação ao que vai acontecer hoje ali na prova do fazendeiro, vamos ver, né, quem é que tem mais agilidade, vamos ver quem é que tem mais força, vamos ver quem é que vai se dar melhor. Acredito eu que essa prova vai acabar nas mãos do Yuri, tá? Acredito eu, tá? Não acho que vai acabar nas mãos do Fernando, do Juninho. Não acho que o Juninho seja tão ágil assim. Não sei, não é preconceito porque o cara é mais velho e tal, não é por isso. É porque eu nunca vi o Juninho sendo tão ágil aí dentro da fazenda, e isso de uma certa forma faz uma diferença, né? Mas enfim, gente, é só isso mesmo que a gente tem pra falar pra vocês, tá? Hoje o dia foi bem fraco. Daqui a pouco a gente tá de volta pra comentar aí como é que foi a prova do fazendeiro, pra saber quem é o novo fazendeiro, e aí as primeiras pesquisas sobre quem é que vai embora amanhã da fazenda, tá certo? Beijo pra vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.